Quem já ouviu falar de mediana aqui? Não? Ninguém? O que acontece? Mediana é uma medida de tendência central. O que significa isso, cara? Eu vou pegar um conjunto de dados, vou colocar eles ordenadamente em ordem crescente e o elemento que tiver no meio é a minha mediana, tá? Por exemplo, eu quero saber a mediana das alturas de vocês. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar vocês em escadinha, do menor para o maior. Vou pegar a pessoa que está exatamente no meio. A altura dela é a mediana. Deu para entender como é que calcula a mediana? Sim ou não? Sim? Beleza. Olha só. Aqui a gente tem uma definição mais formal. Ela indica o valor que está exatamente no meio dos dados quando os elementos do conjunto estão ordenados. Ou seja, quero a altura de vocês, coloco vocês em escadinha, do menor para o maior, pego a pessoa que está no meio. A altura da pessoa que está no meio é a mediana das alturas. Quero a mediana das idades. Pego as idades de todos vocês, ordeno da menor para maior, a idade que está no meio é exatamente a minha mediana. Porém, a gente tem um pequeno problema, tá? Se o número de elementos é ímpar, né? Por exemplo, se eu tenho aqui as alturas, né, de vocês, aí vocês estão aqui, ó. A primeira pessoa está aqui, a segunda pessoa está aqui, a terceira pessoa está aqui. A altura da pessoa do meio é a mediana, beleza? Se o número de elementos é ímpar, a mediana é o elemento central. Agora, se o número de elementos é par, por exemplo, se eu tenho 4 pessoas, eu coloquei elas ordenadas aqui, ó, da menor para maior. E agora, não tem carinha lá no meio, não tem uma pessoa lá no centro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas que estão no meio e vou tirar a média da altura delas. A média da altura das pessoas que estão no meio é a minha mediana. Ou seja, se o número de elementos é par, a mediana é a média dos elementos centrais. Vai ficar mais claro quando a gente começar a resolver os exercícios. Olha só. Exemplo 1. Presta atenção como é que a gente vai calcular essa mediana, ó. Determine a mediana do conjunto abaixo. Primeiro, eu verifico quantos elementos tem esse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, é um número ímpar. Então a mediana, eu vou ordenar esses conjuntos e pegar o elemento que está no centro. Então primeiro eu vou escrever do menor para o maior. Fala pra mim, qual dos elementos que estão aqui é o menor? 1. O próximo? 2. O próximo? 3. O próximo? 5. O próximo? 7. O próximo? 9. O próximo? 10. Se eu tenho 7 elementos, agora, como é um número ímpar, eu vou pegar o elemento que está no meio. Ó, o 5 tem 3 para lá e 3 para cá, então ele está no meio. Essa é a minha mediana. Mediana é o 5. Acabou. Deu para entender como é que calcula a mediana? Sim. Ordenou os dados, pega o dado que está no meio. Agora, se tivessem dados iguais aqui, por exemplo, se tivessem dois números 2, você ia colocar os dois números 2 em ordem, tá? Se tiver elemento repetido, você tem que colocar o elemento repetido em ordem. Mais um exemplo, presta atenção. Determine a mediana do conjunto abaixo. Olha quantos elementos nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, já é um número par. Primeiro passo, eu vou ordenar. Quem que é o menor dos elementos aqui? Negativo. Menos 1. Depois? 0. Depois? 6. Depois? 7. Como o número de elementos é par, eu tenho que pegar os dois elementos que estão no meio e aqui eu vou tirar a média deles. Como que eu faço? A média é a soma deles dividido pelo número de elementos, que no caso é 2. 0 mais 3, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então a mediana é 1,5. Acabou.